Oi galera, vamos agora para mais uma pesquisa. O mundo está no seu final? Mas antes vamos aí curtir, comentar, se inscrevam no canal para dar aquela moral. Obrigado e vamos ao assunto. Profecias do fim do mundo. Quais são os principais sinais do fim dos tempos segundo a Bíblia? A Bíblia apresenta diversos sinais que, segundo algumas interpretações, indicariam a aproximação do fim dos tempos. Alguns dos sinais mais comuns incluem: item guerras e rumores de guerras, conflitos em escala global, item fome e pestes, escassez de alimentos e doenças epidêmicas, item terremotos e catástrofes naturais, aumento da frequência e intensidade de eventos naturais, item falsos profetas, surgimento de líderes que enganam as pessoas, item o amor se esfriando, diminuição da compaixão e do amor ao próximo. Item o Evangelho sendo pregado a todas as nações, a mensagem de Jesus Cristo alcançando todas as pessoas. É importante ressaltar que a interpretação desses sinais é complexa e varia entre diferentes denominações cristãs. O conceito de Apocalipse tem diferentes interpretações e contextos culturais, religiosos e científicos, mas geralmente se refere a uma série de eventos cataclísmicos que levam ao fim da civilização, como os encontros. A palavra Apocalipse vem do grego apocalipsis, que significa revelação ou desvelar. Essa origem reflete a ideia de uma revelação sobre o fim dos tempos ou uma transição dramática no mundo, trazendo luz ao que estava oculto. #1 Apocalipse na perspectiva religiosa. Em contextos religiosos, o Apocalipse é frequentemente associado ao fim dos tempos. No cristianismo, por exemplo, o livro do Apocalipse ou Revelação de João descreve visões de desastres, julgamentos e o retorno de Cristo. Este texto fala de acontecimentos como a ascensão de 4 cavaleiros, simbolizando guerra, fome, pestilência e morte, batalhas entre forças divinas e demoníacas, e um período de sofrimento extremo para a humanidade. Esse cenário apocalíptico culmina na vitória de Deus, com a criação de um novo céu e uma nova terra. Outras tradições religiosas também têm visões apocalípticas. O islamismo, por exemplo, fala do dia do julgamento Yawm al-Qiyamah, e da batalha entre o bem e o mal, liderada por Mahdi, um redentor, e por Isa, Jesus. No hinduísmo, existe uma ideia de ciclos de destruição e renascimento, onde o deus Shiva desempenha um papel destrutivo e regenerador. O judaísmo aborda temas apocalípticos em textos como o livro de Daniel, onde é prevista a chegada de um Messias que traz paz e prosperidade após uma série de julgamentos. #2 Apocalipse e ficção científica. Na ficção científica, o Apocalipse é explorado de várias maneiras, muitas vezes como uma consequência de tecnologia avançada, pandemias ou desastres naturais exacerbados pelo impacto humano. Filmes, livros e jogos retratam cenários onde inteligência artificial descontrolada, mudanças climáticas irreversíveis, supervírus e ataques nucleares resultam em destruição em massa. Um exemplo icônico é a série Exterminador do Futuro, onde a inteligência artificial, Skynet, leva a humanidade à beira da extinção em um apocalipse nuclear. Outros cenários apocalípticos de ficção incluem a invasão especial, a ascensão de super-humanos e a queda das instituições sociais. Tais histórias permitem ao público imaginar como a humanidade reagiria à destruição e como reconstruiríamos o mundo. #3 O Apocalipse sob a perspectiva científica. No âmbito científico, o Apocalipse é visto como uma consequência potencial de características naturais extremas ou da atividade humana. Existem diversos cenários apocalípticos que a ciência explora, mudanças climáticas, O aumento das emissões de gases de efeito estufa está elevando a temperatura do planeta, o que pode causar secas severas, aumento do nível do mar, perda da biodiversidade e insegurança alimentar. Esses fatores, somados, podem levar a uma crise global sem precedentes. ***Pandemia.
Qual a diferença entre o Armagedon e o juízo final? Embora ambos os termos sejam associados ao fim dos tempos, eles possuem nuances diferentes. Item Armagedon geralmente refere-se a uma batalha cósmica entre as forças do bem e do mal, descrita no livro do Apocalipse. É um evento catastrófico que marca o fim do mundo como o conhecemos. Item Juízo Final é o momento em que Deus julgará todas as pessoas, vivas e mortas, e determinará o destino eterno de cada uma. É um evento mais individual e ocorre após o Armagedon. Em resumo, o Armagedon é a guerra final, enquanto o juízo final é a sentença final. Como a profecia maia de 2012 foi interpretada? A profecia maia de 2012 era na verdade o fim de um ciclo em seu calendário, não o fim do mundo. No entanto, algumas interpretações errôneas a relacionaram a cataclismos globais e o fim da civilização. Essa interpretação ganhou força com a aproximação da data e foi amplamente divulgada pela mídia, gerando grande expectativa e temor. A verdade é que o calendário maia simplesmente reiniciava, marcando o início de um novo ciclo. Não havia nenhuma previsão de catástrofes ou eventos apocalípticos associada a essa data. Nostradamus realmente previu o 11 de setembro? As profecias de Nostradamus são escritas em linguagem enigmática e ambígua, o que permite diversas interpretações. Muitas vezes as pessoas tentam conectar seus versos a eventos históricos após o fato, criando a impressão de que ele havia previsto o futuro. No caso do 11 de setembro, diversas interpretações foram feitas, relacionando os ataques às Torres Gêmeas a versos de Nostradamus. No entanto, essas interpretações são altamente subjetivas e não possuem base científica. A maioria dos estudiosos concorda que as profecias de Nostradamus são vagas demais para serem consideradas previsões precisas de eventos específicos. É importante lembrar que a busca por significado em eventos históricos e a tendência de conectar o passado ao presente são características da natureza humana. No entanto, é fundamental analisar as informações de forma crítica e evitar interpretações fantasiosas. Qual a relação entre as profecias e as conspirações? A relação entre profecias e conspirações é profunda e histórica. Muitas vezes, teorias da conspiração se alimentam de profecias para justificar suas crenças. Essa conexão se dá por alguns motivos. Item ambiguidade. Tanto profecias quanto teorias da conspiração se baseiam em informações vagas, ambíguas ou mal interpretadas. Isso permite que sejam moldadas para se encaixar em qualquer narrativa. Item medo do desconhecido. Ambas exploram o medo do desconhecido e a sensação de que forças poderosas estão manipulando os eventos. Item buscando significado. Tanto profecias quanto conspirações oferecem uma sensação de significado e controle em um mundo caótico e incerto. Item justificativa para ações. Ambas podem ser usadas para justificar ações extremas, como perseguições, guerras ou movimentos sociais. Um exemplo clássico: muitas vezes profecias bíblicas foram interpretadas de forma a justificar perseguições religiosas como as cruzadas, sob a alegação de que era preciso purificar a terra para o retorno de Cristo. Como as profecias foram usadas para justificar perseguições religiosas? Profecias sempre foram uma ferramenta poderosa nas mãos de quem buscava poder e controle. Ao longo da história, elas foram usadas para item legitimar governantes. Muitos líderes religiosos e políticos se autoproclamavam escolhidos por Deus ou por outras divindades, baseando-se em interpretações de profecias. Item justificar guerras e invasões. Guerras santas e cruzadas foram frequentemente motivadas por profecias que prometiam a vitória divina para aqueles que lutavam em nome de uma causa. Item perseguir grupos minoritários. Profecias foram usadas para demonizar e marginalizar grupos religiosos, étnicos ou sociais considerados heréticos ou inimigos. A Inquisição é um exemplo emblemático. A Igreja Católica, baseada em interpretações de profecias e doutrinas, perseguiu e torturou milhares de pessoas acusadas de heresia. Existe alguma evidência científica que suporte alguma profecia?
A ciência, por sua natureza, busca evidências empíricas e testáveis. Até o momento não há nenhuma evidência científica que comprove a veracidade de qualquer profecia sobre o fim do mundo. E tem eventos aleatórios. Muitas vezes, eventos que parecem confirmar uma profecia são na verdade coincidências ou eventos aleatórios. E tem interpretações subjetivas. As profecias são abertas a diversas interpretações, o que dificulta sua verificação científica. E tem falta de previsibilidade. A ciência não consegue prever eventos futuros com precisão absoluta, especialmente em escalas de tempo muito longas. É importante ressaltar: a crença em profecias é uma questão de fé e não de ciência. Enquanto a ciência busca explicações racionais para os fenômenos naturais, a religião e a espiritualidade oferecem outras formas de compreensão do mundo. Em resumo, as profecias e as conspirações estão interligadas por sua capacidade de explorar o medo, a incerteza e a busca por significado. Ao longo da história, elas foram usadas para justificar ações violentas e controlar as massas. No entanto, a ciência não oferece suporte para a veracidade dessas crenças. As consequências das mudanças climáticas. As mudanças climáticas são um dos maiores desafios da nossa época. O aumento da temperatura global, causado principalmente pelas emissões de gases do efeito estufa, está provocando uma série de consequências graves como eventos climáticos extremos, aumento da frequência e intensidade de eventos como ondas de calor, secas, inundações e tempestades. Aumento do nível do mar, derretimento das geleiras e expansão térmica dos oceanos, ameaçando cidades costeiras e pequenas ilhas. Perda de biodiversidade, extinção de espécies, desequilíbrio nos ecossistemas e perda de serviços ecossistêmicos. Insegurança alimentar, impacto na agricultura, redução da produção de alimentos e aumento da fome em diversas regiões do mundo. Para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, é fundamental reduzir as emissões de gases do efeito estufa, investir em energias renováveis, melhorar a eficiência energética e promover a economia circular. Adaptar-se aos impactos, desenvolver infraestruturas resilientes, implementar sistemas de alerta precoce e promover a gestão sustentável dos recursos naturais. Cooperação internacional, fortalecer os acordos internacionais e promover a colaboração entre países para enfrentar esse desafio global. Futuro. A tecnologia tem um papel fundamental no enfrentamento das mudanças climáticas e na construção de um futuro mais sustentável. Algumas das principais aplicações incluem energias renováveis, desenvolvimento de tecnologias para geração de energia solar, eólica, hidrelétrica e outras fontes limpas. Armazenamento de energia, criação de baterias mais eficientes para armazenar energia renovável e garantir o fornecimento contínuo. Monitoramento ambiental, utilização de satélites, drones e sensores para monitorar as mudanças climáticas e os ecossistemas. Agricultura de precisão, uso de tecnologias para otimizar a produção agrícola, reduzir o uso de agrotóxicos e aumentar a produtividade. Mobilidade sustentável, desenvolvimento de veículos elétricos, transporte público eficiente e infraestrutura para bicicletas e pedestres. A importância da educação para um mundo melhor. A educação é a chave para enfrentar os desafios do futuro. Uma população educada é mais capaz de compreender os problemas complexos, as mudanças climáticas. A desigualdade social e a crise ambiental exigem uma compreensão profunda dos sistemas e das interações entre eles. Desenvolver soluções inovadoras. A educação estimula a criatividade e a capacidade de resolução de problemas, essenciais para encontrar soluções para os desafios globais. Promover a cidadania ativa. Uma população educada é mais engajada e participativa, capaz de exigir mudanças e construir um futuro mais justo e sustentável. As teorias da conspiração e o fim do mundo.
As teorias da conspiração sobre o fim do mundo geralmente se baseiam em informações falsas, interpretações equivocadas e medo do desconhecido. Elas exploram a ansiedade das pessoas em relação ao futuro e oferecem explicações simples para fenômenos complexos. É importante ser crítico em relação a essas informações e buscar fontes confiáveis para se informar. É fundamental lembrar que a ciência é a melhor ferramenta que temos para entender o mundo e tomar decisões informadas. Ao invés de nos deixarmos levar pelo medo e pela incerteza, devemos buscar conhecimento, colaborar e trabalhar juntos para construir um futuro melhor. E então chegamos no final não do mundo mas do vídeo. Então dê aquela força, curta, compartilhe. Obrigado!